Você já disse algo que não queria ter dito? Já ficou em silêncio quando precisava falar? Já saiu de uma briga sem entender como ela começou? Se a resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas, você está no lugar certo. Hoje eu vou te mostrar tudo o que está dentro do guia Falar Sem Machucar. O guia prático de comunicação amorosa do fator íntimo. Vamos falar dos 5 erros que destroem silenciosamente os casais, do método que transforma qualquer conversa difícil, dos 12 scripts com frases exatas para usar nas situações mais tensas e dos rituais simples que mantêm a conexão viva no dia a dia. Esse conteúdo é direto ao ponto, sem teoria desnecessária, só o que funciona na vida real. Vamos começar com uma verdade que muita gente não quer ouvir. A maioria dos casais não se separa por falta de amor, se separa por falta de comunicação. E o pior é que ninguém nos ensinou isso. A escola ensina matemática, gramática, história. Mas como falar com a pessoa que você ama sem machucar? Zero. A gente aprende na raça, na briga, no erro e às vezes, infelizmente, na separação. A boa notícia é que comunicação é uma habilidade. E habilidade se aprende. É exatamente isso que você vai aprender aqui. Parte 1. Os 5 erros que destroem casais. Antes de aprender o que dizer, você precisa entender o que está fazendo sem perceber. Esses 5 erros são os mais comuns em relacionamentos e os mais destrutivos. Provavelmente você vai se reconhecer em pelo menos um deles. Erro 1. O você acusatório. Você já começou uma frase com "você nunca" ou "você sempre"? Esse é o erro mais comum. Quando a gente abre uma conversa com essas palavras, o cérebro da outra pessoa interpreta como ataque personal. E quando alguém se sente atacado, ele não ouve mais, ele se defende. O diálogo vira batalha. A solução é simples: trocar o "você" pelo "eu". Em vez de dizer "você nunca pensa em mim", diga "quando isso acontece, eu me sinto invisível". A informação é a mesma, mas o impacto é completamente diferente. Uma frase acusa, a outra convida. Erro 2. O sempre e o nunca. Essas 2 palavras são mentiras estatísticas, e a outra pessoa sabe disso. Quando você diz "você nunca me ajuda", ela imediatamente começa a buscar uma exceção para te contradizer. A discussão sai completamente do trilho. Você perde o foco do problema real. A solução é falar do fato específico e recente. Em vez de "você nunca me ajuda", diga: "Essa semana, quando cheguei do trabalho e a cozinha estava suja, eu me senti sobrecarregado". Concreto, recente, sem generalizações que a outra pessoa pode rebater. Erro 3. Ler o pensamento. Supor o que o outro está sentindo ou pensando sem perguntar é uma das maiores fontes de conflito nos relacionamentos. A gente interpreta o silêncio, o tom de voz, o olhar, e quase sempre erra. Aí cria um conflito que não existia. A solução é substituir a suposição pela pergunta. Em vez de "eu sei que você está com raiva de mim", diga "você está quieto hoje, quer me contar o que está acontecendo?". Você abre uma porta em vez de fechar uma. A outra pessoa se sente vista, não acusada. Erro 4. O muro de silêncio. Esse erro é muito comum, especialmente entre homens de 40 anos acima. É quando a pessoa simplesmente para de responder, sai da sala, cruza os braços, fica olhando para o lado. Para quem fica, isso parece abandono, parece rejeição e machuca muito. O que acontece na verdade é que o cérebro da pessoa atingiu um nível de estresse tão alto que não consegue mais processar a conversa. Mas o silêncio sem explicação é devastador para o outro. A solução é nomear a necessidade antes de sair. Em vez de simplesmente ir embora, diga: "Preciso de 20 minutos para me acalmar, mas a gente termina essa conversa depois, combinado?". Pausa com data de retorno. Isso não é fuga, é cuidado. Erro 5. O contra-ataque imediato. Quando a outra pessoa expressa uma queixa, a maioria das pessoas já está preparando a resposta antes de terminar de ouvir, e logo vem o clássico: "E você então? Lembra quando você fez aquilo?". Resultado: ninguém se sente ouvido. São 2 monólogos paralelos sem diálogo real. A conversa escala sem motivo.
A solução é ouvir primeiro, completamente. Depois dizer, entendo o que você sentiu. Agora posso te falar uma coisa também? Você vai ter sua vez, mas primeiro, dê a vez ao outro. Essa simples inversão de ordem muda tudo. Parte 2. O método OXP. Agora que você sabe o que não fazer, deixa eu te dar uma ferramenta concreta para substituir esses erros. Ela se chama Método OCSPE. São 5 passos simples para você dizer o que sente sem brigar. Vamos a cada um deles. O primeiro passo é a observação. Aqui você descreve o que aconteceu, só o fato, sem julgamento, sem interpretação, sem emoção. Por exemplo, ontem à noite você ficou no celular durante todo o jantar. Isso é um fato, não é uma acusação. O fato abre o diálogo, a acusação fecha. O segundo passo é o como me sinto. Aqui você fala da sua emoção, não do comportamento do outro. Eu me senti invisível, fiquei com medo, me senti sozinha. Emoção pura na primeira pessoa. Isso é completamente diferente de dizer, você me fez sentir mal, que já é uma acusação disfarçada de sentimento. O terceiro passo é o que eu sinto que preciso. Qual é a necessidade por trás dessa emoção? Por que aquilo te afetou? Preciso saber que sou importante para você quando estamos juntos. Isso não é um pedido ainda, é a necessidade que está por baixo do sentimento. Quando você nomeia a necessidade, o outro entende o que está realmente em jogo. O quarto passo é o pedido. Aqui você faz um pedido concreto e positivo. Você toparia a gente combinar de deixar o celular de lado nos jantares? Percebe que é uma pergunta, não um ultimato? Pedido abre espaço para o outro dizer sim com vontade. Ultimato cria resistência. O quinto passo é a escuta. Depois do seu pedido, você abre espaço para o outro falar. O que você acha? Tem algo te pesando ultimamente? A comunicação é de mão dupla. Se você fala e não ouve, é um monólogo. O método só funciona completo quando inclui a escuta genuína. Agora vamos juntar tudo num exemplo real. Imagine que seu parceiro ficou no celular durante o jantar inteiro. Usando o método, você diria assim: ontem à noite você ficou no celular durante todo o jantar. Eu me senti invisível. Preciso saber que você está presente quando a gente está junto. Você toparia a gente combinar de deixar o celular de lado nos jantares? O que você acha? Tem algo te pesando ultimamente? Mesma situação. Resultado completamente diferente. Parte 3. Os 12 scripts prontos. Agora vamos ao coração do guia. Os 12 scripts. Cada script é uma fórmula de frase pronta para usar em uma situação específica e difícil. Você pode adaptar ao seu jeito de falar, mas mantenha a estrutura, porque ela funciona. Script 1. Como expressar uma necessidade sem cobrar. Contexto. Você está sentindo falta de atenção ou carinho, mas não quer que o outro se sinta culpado ou pressionado. A frase é essa: percebi que a gente está muito atarefado ultimamente. Estou com saudade de nós dois. O que a gente poderia fazer juntinhos essa semana? Por que funciona? Você não culpa, você convida. A outra pessoa não precisa se defender, pode simplesmente responder ao convite. Script 2. Como conversar após uma briga grande. Contexto. A tempestade passou. Agora você quer reconstruir sem reabrir a ferida. A frase é essa: fico feliz que a gente tenha respirado um pouco. O que mais me afetou na nossa discussão foi... E você? O que você sentiu? Por que funciona? Você compartilha o seu lado sem atacar e termina com uma pergunta que convida o outro a compartilhar também. Isso transforma a briga em diálogo. Script 3. Como pedir espaço sem magoar. Contexto. Você precisa de um tempo só seu, mas não quer que o parceiro interprete como rejeição. A frase é essa: preciso recarregar as energias sozinho neste fim de semana. Não é por você, é por mim. Assim vou estar muito mais presente quando a gente estiver junto. Por que funciona? Você nomeia a necessidade, separa do outro e já mostra o benefício para o relacionamento. O outro entende que o espaço é cuidado, não abandono. Script 4. Como falar de dinheiro sem briga. Contexto. Dinheiro é o assunto que mais gera conflito em casais. Esta abordagem evita o tom de cobrança. A frase é essa:
Quero que a gente fale sobre nossas finanças, não para cobrar nada, mas para a gente estar alinhado e caminhar para o mesmo lado. Você toparia sentar 30 minutos este fim de semana? Por que funciona? Você estabelece a intenção antes de entrar no assunto. Quando o outro sabe que não vai ser atacado, ele abre. Script 5. Como abordar intimidade sem constrangimento. Contexto. Você quer falar sobre desejos ou insatisfações íntimas fora do quarto, com calma. A frase é essa: quero te contar algo que tenho pensado sobre a nossa intimidade. Prefiro falar fora do momento. Assim, a gente pode ser honesto sem pressão. Posso te contar? E o que te daria vontade a você? Por que funciona? Você tira o assunto do momento de tensão, onde a vulnerabilidade é máxima, e cria um espaço neutro e seguro para a conversa. Script 6. Como reagir a uma crítica sem explodir. Contexto. O outro disse algo que picou, em vez de contra-atacar ou se fechar. A frase é essa: estou ouvindo o que você disse. Me dá um momento para absorver. Quero te responder de verdade, não só reagir no calor da hora. Por que funciona? Você demonstra que está ouvindo, pede tempo sem sair da conversa e mostra respeito pela situação. O outro percebe que está sendo levado a sério. Script 7. Como colocar um limite sem ultimato. Contexto. Algo te incomoda há muito tempo e você quer dizer, sem que vire uma guerra ou uma ameaça. A frase é essa: tem algo que está me pesando há um tempo e prefiro te falar logo, antes de acumular. Quando isso acontece, eu me sinto de tal forma. Para mim, isso é importante. Como a gente poderia resolver isso juntos? Por que funciona? Você fala da necessidade, não faz ameaça e termina com um convite para resolver juntos. Limite não é ultimato. Limite é uma necessidade compartilhada com cuidado. Script 8. Como pedir desculpas de verdade. Contexto. Um pedido de desculpas que repara de verdade, não aversão. Desculpa se você se ofendeu, que não funciona. A frase é essa: me arrependo mesmo do que fiz. Entendo que isso te feriu de verdade. Não foi minha intenção, mas eu reconheço o impacto. Vou fazer diferente da próxima vez. Por que funciona? Um pedido de desculpas real tem 3 partes. Nomeia o que fez, reconhece o impacto e diz o que vai fazer diferente. Sem essas 3 partes, não é desculpa, é esquiva. Script 9. Como falar de filhos sem se desgastar. Contexto. Educação dos filhos é uma das maiores fontes de conflito em casais. Esta abordagem preserva a unidade do casal. A frase é essa: a gente está com visões diferentes sobre isso. Acho que vale a gente conversar só nós dois, sem as crianças por perto, para chegar a uma posição comum. Quando seria um bom momento? Por que funciona? Você reconhece a diferença sem atacar, propõe uma solução estruturada e escolhe o momento certo. Isso evita que os filhos se tornem árbitros do casal. Script 10. Como falar de ciúmes sem parecer controlador. Contexto. Algo te deixou com ciúmes, mas você quer dizer sem soar possessivo ou desconfiado. A frase é essa: vou te falar uma coisa e quero que saiba que confio em você. Quando aconteceu aquilo, senti algo que não sei bem definir. Não é acusação. Só quero que a gente fale sobre isso. Por que funciona? Você estabelece a confiança antes de expressar o sentimento. Isso tira o outro da defensiva e transforma o ciúme em conversa em vez de conflito. Script 11. Como dizer que está no limite. Contexto. Você está esgotado e precisa de apoio, mas não quer explodir nem sobrecarregar o outro. A frase é essa: preciso ser honesto com você. Estou no meu limite agora. Não precisa resolver nada. Só preciso que você esteja aqui me ouvindo. Você consegue fazer isso agora? Por que funciona? Você pede exatamente o que precisa. Muitas vezes, o que queremos não é solução, é presença. Quando você nomeia isso claramente, o outro pode oferecer sem se sentir sobrecarregado. Script 12. Como falar do futuro sem pressionar. Contexto. Você quer abordar assuntos grandes como moradia, casamento ou aposentadoria, sem que o outro se sinta encurralado. A frase é essa: estou pensando cada vez mais nisso e queria compartilhar com você, não para uma resposta agora, mas para a gente começar a pensar junto. Onde você está com tudo isso? Por que funciona?
Você retira a pressão da resposta imediata. O outro não precisa se posicionar na hora. Isso cria espaço para uma conversa honesta, em vez de uma reação defensiva. Parte 4. A escuta que transforma. Existe uma habilidade que ninguém fala, mas que transforma qualquer relacionamento. A escuta de verdade. E eu não estou falando de ficar quieto enquanto o outro fala. Estou falando de escuta ativa, uma habilidade real que se aprende e se pratica. Na maioria das discussões, enquanto o outro fala, a gente já está pensando na resposta, analisando o argumento, preparando a defesa. Isso não é escuta, isso é espera armada, e a outra pessoa sente a diferença. Escuta ativa tem 4 pilares. O primeiro é reformular. Antes de responder, você repete com suas palavras o que entendeu. Se eu entendi bem, você está dizendo que se sentiu ignorado quando eu fiz isso. É isso? Essa simples ação mostra que você realmente ouviu. O segundo pilar é validar sem necessariamente concordar. Você pode reconhecer o sentimento do outro sem ter que admitir que ele está certo. Faz sentido você ter sentido isso? É muito diferente de você tem razão. Validar é respeitar a experiência do outro. O terceiro pilar é perguntar com abertura. Em vez de fazer perguntas que já contêm a resposta, faça perguntas que abrem. O que você teria gostado que eu fizesse diferente? Abre. Você não acha que eu tinha razão? Fecha. O quarto pilar é usar o corpo, contato visual, postura aberta, sem cruzar os braços, sem olhar o celular. O corpo comunica tanto quanto as palavras. Quando o corpo diz "estou presente", o outro realmente se sente ouvido. E existe uma frase que sozinha desarma a maioria dos conflitos em escalada. Quando a situação está esquentando e você não sabe o que dizer, diga isso. Vejo que você está muito afetado com isso. É importante para mim entender o que você está vivendo. Só isso. O outro para de brigar para ser ouvido, porque acabou de ser. Existe também a regra das 2 horas. Algumas conversas não devem acontecer no calor do momento. Se um dos dois está com raiva intensa, chorando ou completamente fechado, adie a conversa. Mas não suma. Diga quando vai retomar. Amanhã, depois do jantar, a gente conversa. No intervalo, escreva o que quer dizer num papel. Não envie, só organize. Quando retomar, comece dizendo algo que você aprecia no outro. Isso muda o tom de tudo. Parte 5. Os 3 rituais de conexão diária. A comunicação se treina fora das brigas. Os melhores casais não são os que não brigam. São os que mantêm a conexão viva no dia a dia, mesmo quando a vida está corrida. Esses 3 rituais simples fazem exatamente isso. O primeiro ritual é o balanço da noite. Antes de dormir, cada um responde 3 perguntas. Qual foi a emoção que dominou meu dia hoje? O que eu apreciei em você hoje? De que eu vou precisar amanhã? Não precisa ser longa, 5 minutos no máximo. Mas esses 5 minutos substituem horas de ressentimento acumulado, porque você não vai dormir carregando o que poderia ter dito. O segundo ritual é a frase de ancoragem pela manhã. Antes de se separarem para o dia, diga uma frase real. Não um bom dia automático que a gente fala no piloto automático. Uma frase que vem de você de verdade. Pode ser: estou pensando em você hoje. Pode ser: espero que sua reunião corra bem. Pode ser: fico feliz de ter você na minha vida. 30 segundos que mudam o tom do dia inteiro. O terceiro ritual é a pergunta semanal. Uma vez por semana, você pergunta para o seu parceiro ou parceira: de 1 a 10, como você está se sentindo no nosso relacionamento esta semana? E o que faria esse número subir 1 ponto? Essa pergunta cria um espaço seguro para dizer o que não está bem, antes que vire explosão. Ela parece simples, mas casais que a praticam relatam mudanças profundas em poucas semanas. Conclusão. Você chegou até aqui? Isso já diz muito sobre você e sobre o quanto o seu relacionamento importa para você. Deixa eu fazer um resumo rápido do que você aprendeu. Os 5 erros que destroem casais. O você acusatório, o sempre e o nunca. A leitura de pensamento, o muro de silêncio e o contra-ataque imediato. O método OXP com 5 passos. Observação. Como me sinto? O que eu sinto que preciso? Pedido claro. E escuta. Os 12 scripts prontos para as situações mais difíceis.
os 4 pilares da escuta ativa e os 3 rituais diários que mantêm a conexão viva. Agora o mais importante. Não tente aplicar tudo de uma vez. Escolha uma coisa, um único script, um único ritual, uma única troca de "você nunca" por "quando isso acontece, eu sinto". Comece por aí. A transformação não acontece de uma vez, acontece palavra por palavra. Comunicar bem é amar com intenção, e intenção se mostra nas palavras que a gente escolhe, especialmente quando é difícil. Obrigado por estar aqui. Cuida do seu amor.